Pessoal, beleza? Vamos de mais um vídeo. Esse vídeo é diferente, né? No canal aqui você encontra vários tutoriais, dicas. Esse é uma dica, eu vou mostrar para vocês, né? As informações, as variáveis aí importantes na hora de escolher uma impressora térmica, tá? Então eu vou mostrar aí o que você tem que levar em consideração na hora de escolher aí uma impressora para a tua empresa, para a tua fábrica, para a tua loja, enfim, para o teu escritório, beleza? Fica no vídeo com a gente aí, faz aquelas coisas de YouTube para ajudar no canal, se inscreve, ativa o sininho, comenta, deixa seu like, bora lá! Pessoal, estou aqui então com o meu PowerPoint que vai me ajudar a te ajudar a escolher a sua impressora de etiquetas, né? Bora lá, então. A gente sabe que hoje o mercado, vários segmentos de mercado, vários mercados aí utilizam identificação por etiquetas, varejo, indústria, mercado de saúde, lojas, faixas de coroas de flores, faixas fúnebres. Acho que tem até um vídeo no canal que eu mostro como imprimir, tabelas nutricionais. Basicamente eu destaquei 3 marcas de impressoras aqui, a Zebra, a Argox e a Honeywell. Existem outras várias marcas aí, Eugene, Postec, TSC. Se você conhece uma outra marca, deixa aqui nos comentários para a gente também, tá? Tem impressoras para todos os gostos e bolsos, vamos dizer assim, e para todas as aplicações também. Como que escolher, né? Como escolher corretamente a sua impressora? A gente vai passar por alguns pontos aqui que eu vou destacar para vocês e lá no fim eu coloquei um exemplozinho, preciso de uma impressora assim, assim, assado para fazer isso, qual eu escolho? Então, vamos lá de cara. O que é uma impressora térmica, né? Eu coloquei aí 3 tipos de impressão, como vocês podem ver. Uma impressão feita numa jato de tinta, uma impressão feita numa laser e uma impressão feita numa impressora térmica, numa impressora de etiquetas. Como se eu tivesse pegado uma lupa aí e ampliado essa impressão. Como vocês podem ver, a única que faz uma linha contínua perfeita é a impressora térmica. Qual a importância disso? Dependendo do tamanho do código de barras que você imprime, se você imprime ela numa jato de tinta ou numa laser, pode ser que o teu leitor de código de barras não consiga decodificar. Ele só vai decodificar um código de barras impresso numa impressora térmica. Beleza? E aí, as impressoras, vamos dizer assim, elas podem ser térmicas direta ou transferência térmica. Uma ressalva importante, tá? Toda impressora que é transferência térmica, ela também pode ser térmica direta. É só configurar corretamente que ela funciona também como térmica direta. Beleza? Anota essa, hein? Qual a diferença da térmica direta e da transferência térmica, né? Na térmica direta, a gente tem a cabeça de impressão da impressora e o papel termosensível em contato direto com a cabeça de impressão. Ela vai aquecendo esse papel e ele vai ficando preto. Caixas de supermercado usam etiquetas, impressoras térmicas diretas. As impressoras de cupom, elas são térmicas diretas. Caixas de banco, as impressoras portáteis, elas são térmicas diretas, tá? Então, térmica direta porque a cabeça em contato direto com o papel. A outra, transferência térmica, qual a diferença? Tenho lá a cabeça de impressão também e eu tenho o ribbon, né? O que é esse ribbon? É uma fita preta, parece um plástico, um silicone, que tem a tinta da impressora, que pode ser cera, misto ou resina. A escolha por um dos modelos vai depender aí da tua aplicação, do tipo de etiqueta que você vai imprimir para o quê. E aí, a cabeça de impressão aquece o ribbon e transfere a tinta do ribbon para a etiqueta, tá? Vantagens de uma e de outra. A transferência térmica, o ribbon ajuda a proteger um pouco a cabeça de impressão, Alguns falam que é mais caro, porque aí tem o valor do ribbon, da etiqueta, enfim, mas vai variar muito de aplicação. Tem aplicações que vão aceitar uma impressão térmica num papel termosensível. Tem aplicações que não, que vão precisar do ribbon e da etiqueta, beleza? Então, térmica direta, cabeça de impressão direto no papel. Transferência térmica, cabeça de impressão transferindo a tinta do ribbon para etiqueta,
tá? A resolução, o que vem a ser a resolução de impressão? É lá que a gente fala aí das impressoras de etiqueta, os DPIs da vida, né? A resolução ela é ligada a 3 pontos, tá? A clareza da impressão que você quer, a velocidade de impressão, resolução e velocidade de impressão, eles são inversamente proporcionais, fica a dica, e o tamanho da etiqueta. Se você tem muita informação para imprimir numa etiqueta pequena, o ideal é que você tenha aí uma impressora de 300 dpi, né? Antigamente a Zebra tinha 203, 300 e 600 dpi, né? Então 600 dpi era uma impressão perfeita, quase uma fotografia, guardadas as devidas proporções aí. Se eu não estou enganado, eu já imprimi uma foto com uma impressora térmica no canal. Eu acho que sim, hein? Acho que eu vou deixar o link para vocês conferirem aqui, guardadas as devidas proporções, as impressoras imprimem também fotos, né? E aí, né, a resolução, o que vem a ser, qual a importância disso? Dá uma olhada nessas 3 imagens. A mesma etiqueta, né, a mesma impressão feita em uma impressora de 203 dpi na esquerda, numa impressora de 600 dpi na direita e numa impressora de 600 dpi na direita. 203 dpi na esquerda, 300 dpi no meio, 600 dpi na direita. Então, é uma etiquetinha pequena, né? Tá ampliada aí para vocês verem e fica claro a questão da resolução, sobretudo aí nessas letrinhas japonesas, né? O que vem a ser esses DPIs que eu estou falando para vocês? 203, 300, qual a importância disso? Olha aí, uma cabeça de impressão. Vamos lá colocar um microscópio bem lá na linha de impressão. Se eu não estou enganado, é uma cabeça de impressão da OS 214, né? Que tem 203 dpi. Ó, o 300 dpi, ele tem 12 pontinhos que aquecem por milímetro. Já o 203 dpi, ele tem 8 pontos que aquecem por milímetro. Por isso, na de 300 dpi, a impressão fica bem melhor. Ou seja, a cada milímetro de impressão tem 12 pontos que aquecem e esfriam. Na 203 dpi, a cada milímetro tem 8 pontos que aquecem e esfriam aí. Se você não precisa de uma etiqueta muito pequena e não tem uma impressão muito densa, cheia de informações e códigos, 203 dpi vai te sanar aí a tua necessidade tranquilamente. Depois da resolução, a gente tem a largura de impressão. Qual a importância da largura de impressão? Cara, a maioria das impressoras que a gente tem disponível no mercado imprime aí 104mm, 108, 100, 102, né? Olha só para vocês verem as impressoras. RP4E da Honeywell, uma impressora portátil, 48mm de largura de impressão. Uma impressorinha portátil para ser carregada no cinto, numa alça de ombro. OS 214EX da Compex, 108mm de impressão. Uma impressora de mesa, para o ambiente de escritório, enfim, né? Baixo, médio volume de impressão diário. E por fim, a ZT620 da Zebra, uma impressora industrial de grande porte e imprime 168mm de largura de impressão, tá? Nessa hora, uma informação é muito importante. A galera confunde, às vezes, largura de impressão com largura de papel. São duas coisas diferentes. Dá uma olhada. Largura de impressão e largura de papel são diferentes, né? Às vezes você pega um datasheet de uma impressora, tem lá largura de papel, largura de etiquetas, e depois em outro ponto tem largura de impressão. E são diferentes. Dá uma olhada na ZT620 que eu acabei de mostrar. Largura de papel, 180mm. Largura de impressão, 168mm. Ou seja, cabe um papel um pouquinho maior, mas imprime 168mm. E isso é importante na hora de escolher a impressora. Às vezes a pessoa chega, eu vi lá, tá falando que é 180mm de papel, eu precisava de uma etiqueta de 170mm e imprime só 168. Tá cortando a última barrinha do código de barras. Aquele negócio com F, né? Fracassou, né? A tua aplicação aí. Ou seja, né? A última barrinha do código de barras não está sendo impressa, o leitor não vai decodificar nada, tá? Então, largura de impressão e largura de papel são coisas diferentes e importantes.
Mais um ponto, esse é um ponto polêmico, talvez a gente não vá achar nenhum datasheet oficial dos fabricantes que vá falar isso, mas por experiência a gente acaba indicando, acaba sugerindo volume de impressão e ambiente de impressão. Tem impressoras que a gente indica para baixo volume, para médio ou para alto volume, impressoras que vão imprimir esporadicamente ao longo do dia, impressoras que vão ter um volume considerável, impressoras que vão imprimir 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Ou ainda, a impressora que vai ficar no escritorinho, tranquilo, lá na mesa, do lado do computador. A impressora que vai sair no ar livre, num cinto, numa bolsinha, né? Geralmente as companhias de energia e de fornecimento de água imprimem, né, as contas com uma impressora ao ar livre, uma impressora portátil e as impressoras para chão de fábrica que a gente fala, né? Para ambiente com poeira suspensa, calor, enfim, né? Trepidação. Então, tem vários tipos de aplicações aí. E olha como é importante essa questão. OS 214X da Argox imprime 108 mm. 110XI4 da Zebra imprime 102 mm. Vamos considerar que as duas imprimem 100 mm. Idênticas. Uma para um baixo, médio volume de impressão diária, uma aplicação de escritório. A outra para um volume de impressão grande, alto aí durante o dia. Pode ser aplicações de 24 horas por dia, chão de fábrica, ambiente pesado. Olha como é importante na hora de escolher, né, saber qual vai ser a tua aplicação e qual vai ser o ambiente que a impressora vai ficar instalado. Fatalmente, uma OS 214X colocada num chão de fábrica no lugar da 110XI4 não vai durar. E uma 110XI4 colocada no lugar de uma OS 214X vai ocupar um espaço gigante lá na tua mesa e vai ser aí uma bazuca para matar uma formiga. Então, é importante saber aí o volume de impressão e o ambiente que você vai precisar colocar a tua impressora, né? Seguindo aqui, as interfaces de comunicação basicamente são as três mais famosas aí, USB, serial e paralela. Essas duas últimas caindo em desuso, alguns computadores não vêm mais com porta serial, muito menos com porta paralela. E existem as opções sem fio, Bluetooth e Wi-Fi. O Bluetooth e o Wi-Fi é muito utilizado em impressoras portáteis, né? Sobretudo as impressoras aí, como eu falei agora há pouco, das aplicações de emissão de contas, né, de companhias de fornecimento de água e energia elétrica. Eles utilizam um palm que se comunica via Bluetooth com a impressora. Algumas impressoras industriais também têm essa opção, né? Talvez ela fica lá no meio de uma linha de produção e o escritório fica lá do outro lado. Então, Wi-Fi ou Bluetooth aí. Beleza? E aí o último ponto que tem, assim, ele é muito importante se você já tem um sistema, né, que você utiliza e esse sistema usa a programação da impressora. Basicamente a gente tem 4 programações hoje no mercado: EPL e ZPL da Zebra, o PPL-A e o PPL-B. Por que eu falei que é importante se você tem um sistema? Talvez você já tenha um sistema preparado para funcionar em ZPL. Então você precisa comprar uma impressora compatível com o ZPL. Se você vai lá e compra uma impressora PPL-A, o sistema não vai conversar com a impressora. E aí, deu ruim, tá? O EPL, basicamente, é uma linguagem um pouco mais antiga, lá da época da Eltron ainda. Alguns modelos da Zebra falam o EPL, né? A GC, a TLP, a famosa, falava EPL. Né? Depois tem o ZPL, que também é da Zebra. Todas as impressoras da Zebra de etiquetas, acho que das desktop para frente, desktop industrial, enfim, falam ZPL, algumas portáteis também. A gente tem o PPL-A da Argox, né? Da famosíssima OS 214 Plus, e tem também o PPL-B da Argox. O que é o PPL-B? Nada mais é do que um emulador de EPL. Tá? Então, como tal, como emulador, ele tem suas limitações. Pode ser que uma aplicação que rode perfeitamente numa impressora EPL vá precisar de um mini ajuste para rodar com uma impressora PPL-B. Beleza? Importante, então, na hora de escolher a tua impressora, se você vai usar o programa da impressora ou o driver de Windows, pouco importa a programação. Se você já tem um sistema pronto e esse sistema
usa a programação da impressora, você tem que ver aí com a galera do sistema qual que é a programação que o sistema está preparado. Tem sistemas que são preparados para o EPL, tem sistemas que são preparados para os EPL, PPLA, enfim. É importante. Beleza? E aí, ó, na prática, como eu falei, vamos dizer que chegou aqui em mim isso aqui, ó. Pô, Willi, preciso de uma impressora de pequeno porte, beleza. Para impressão de etiquetas pequenas, ok, mas com muita informação, beleza, e que tenha conexão em rede. Impressora de pequeno porte, muita informação na etiqueta, etiqueta pequena, conexão de rede, 321, CP3140EX, né? A 300 dpi da Argox aí, né? Características dessa impressora: 300 dpi de resolução, já que, né, a solicitação fala de uma impressora que vai imprimir etiquetas pequenas, mas com uma grande quantidade de informação aí, 300 dpi é indicado, né? O que mais? Precisou de rede. A CP tem USB, serial e Ethernet. E precisou também de etiquetas pequenas. A CP imprime etiquetas de 20 milímetros a 118 milímetros. Então, uma etiquetinha pequena, 20 milímetros, 2 centímetros, tranquilo, a CP vai pegar. Então, para essa solicitação aí que me apareceu aqui, ó, uma impressora de etiquetas, né, para impressão de etiquetas pequenas, com muita informação e que tenha conexão de rede, eu indicaria a CP aí da Argox com 300 dpi por causa dessas características. Beleza? Enfim, resumo do show. Você tem que prestar atenção muito na hora de escolher a tua impressora, na resolução, que vai ter a ver com o tamanho da etiqueta e a quantidade de informações que você vai imprimir, com o tamanho da etiqueta que você vai imprimir, e aí não esquece a diferença de tamanho de etiqueta e tamanho de impressão, largura de etiqueta e largura de impressão, onde você vai utilizar a impressora, no sistema, no ambiente, onde ela vai ficar, volume de impressão, tudo mais, tá? O sistema em si é PPLA, PPLB, ZPL, usa driver de Windows, leve em consideração isso. E qualquer outra coisa que eu tenha esquecido, deixa aí nos comentários, deixa sua dúvida, que a gente ainda responde todos os comentários. Valeu! Facinho como escolher uma impressora de etiquetas, esses são os principais pontos que você precisa levar em consideração. Se você está aqui ainda, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, deixa sua dúvida e até o próximo vídeo.